Oi, amigos! Eu sou a Chay e hoje falaremos sobre São João Evangelista. Mas antes, se vocês quiserem me acompanhar nas outras redes, no Insta, @umdiacatólico, no Tik, @umdiadecadavez e no Substack, onde eu posto as minhas reflexões, os meus textos e aleatoriedades, também @umdiadecadavez. Eu vou amar encontrar vocês por lá. Bom, vamos falar sobre São João, e eu sempre preciso dizer que é São João Apóstolo ou São João Evangelista. Eu digo isso porque muitas pessoas confundem São João com São João Batista. Mas hoje falaremos sobre São João Evangelista, filho de Zebedeu com Salomé. Bom, uma das coisas que eu acho que é muito importante lembrar é que São João ele foi o apóstolo mais jovem dos 12. Então, São João, ele tem uma percepção até um pouco diferente por ele ser mais jovem. Claro que isso não significa que seja uma percepção menor ou, enfim, mas a experiência de uma pessoa por volta dos 20 e poucos anos que estava ali vivendo com Jesus e com os outros 11 apóstolos. E uma coisa que mais se destaca, né, no Evangelho de São João, com certeza, é toda a questão que ele conseguiu transmitir dos conflitos que existiam entre o grupo, entre os 12 apóstolos e, claro, o mestre Jesus e o resto da comunidade judaica. Eu acho que essa é uma das... Eu acho que o Evangelho de São João é o que mais conseguiu captar essa dualidade entre os que estavam dentro e os que estavam fora. E embora São João tenha escrito de uma forma simples, né, utilizando até um grego simples, um grego que não é rebuscado nem nada, e talvez até simples também do ponto de vista sintático, mas São João ele consegue absorver e mostrar toda a importância doutrinal e todo o simbolismo que tudo aquilo que ele estava vivenciando tinha para a nossa doutrina cristã. Então, São João consegue capturar de uma forma muito simples e de uma forma muito objetiva questões simbólicas importantes que fizeram toda a diferença para a nossa doutrina. Além disso, ele consegue esmiuçar alguns simbolismos que vão para além daquilo que a gente conhece no sentido prático e usual da palavra. Então ele traz algumas metáforas, ele traz simbolismos que faz a gente remeter até mesmo ao Antigo Testamento. Mas São João, ele escreve em duas partes. Vamos começar dizendo. Na primeira parte do livro, do Evangelho, a gente consegue perceber algumas questões como a divindade de Jesus, ele deixa claro essa divindade de Jesus, a eternidade também, né, em Jesus. Nós temos a eternidade através dele, não é à toa que só se chega ao Pai por meio do Filho. E também nós temos a encarnação. Então, essa encarnação faz toda a diferença, inclusive para a nossa salvação e também para a paixão de Cristo. Na segunda parte, a gente já tem a vida pública de Jesus. E essa vida pública faz todo sentido porque é através dela que vamos conhecer os milagres, que vamos conhecer todos os sinais, né? Todos os sinais da vida de Jesus. Bom, e é claro que a gente também pode ter uma outra parte se a gente for pensar em alguns eventos importantes, né? Então, por exemplo, a gente tem a última ceia, nós temos a narrativa da paixão e da morte, e também a aparição de Jesus e a ressurreição dele, né, do nosso Senhor. E uma das coisas que mais caracterizam e identificam o Evangelho de João, e talvez ele seja, não vou dizer um dos mais importantes, mas ele é o que mais conseguiu retratar a dualidade da crença. E isso é uma coisa que São João faz muito bem. São João coloca muito claro e muito estabelecido que para o ser humano só cabe dois caminhos. Ou a crença, né, buscando a salvação, ou a incredulidade. Então você precisa tomar partido, você precisa decidir.
Você crê no Verbo encarnado ou você não crê. É basicamente isso. E nesses dois mundos, nós conseguimos fazer a dualidade do dentro e do fora. No dentro, a gente tem ali aquela pequena comunidade de Jesus, os 12 apóstolos e alguns seguidores, e o lado de fora, onde a gente tem os outros judeus, onde tem a sinagoga, onde tem, né, os líderes dos judeus. E é claro que São João, de uma forma muito, muito inteligente, ele consegue expressar com exatidão todas as dificuldades que Jesus passa, não só entre os judeus, mas entre os próprios líderes. Inclusive, ele menciona, ele relata, né, a forma como Jesus foi excluído, foi destituído, digamos assim, da sinagoga. Então, Jesus já não podia mais pregar na sinagoga, ele já não podia mais fazer parte da sinagoga, e os outros apóstolos também. Então, ele deixa muito claro toda essa transição que ocorreu entre Jesus não poder mais fazer parte do templo judaico e de Jesus ser recusado pelos grandes líderes judeus. E, é claro, a aversão que a comunidade judaica teve. É claro que não foram todos os judeus, tá? E eu deixo muito claro que não são todos os judeus, e o próprio São João apóstolo, o próprio, ele também deixa isso muito claro, que não são todos os judeus que rejeitaram Jesus, mas boa parte dos judeus, assim como os representantes da sinagoga, rejeitaram Jesus e não acreditaram, né, na legitimidade de Jesus como Filho de Deus, como Deus Filho e também como o Verbo encarnado. Então, além disso, uma questão que é muito importante, né, é muito importante mencionar sobre o Evangelho de São João, é que ele mistura alguns episódios com narrativa, diálogo e discurso. Até mesmo se formos olhar os títulos e os subtítulos do texto, ele é muito direto, ele é muito conciso, sempre escrevendo no infinitivo, no indicativo, nesses tempos verbais. Então, é tudo muito do que está acontecendo agora. Então, São João, ele está ali o tempo todo narrando o agora e falando da importância de tudo que estava acontecendo e do quanto aquilo iria impactar futuramente, não só nas próximas gerações, mas nas próximas salvações, né? Então ele consegue, linguisticamente, claro, de uma forma muito simples e sintaticamente simples, mas muito cheia de significado e muito cheia de simbolismo. Não é à toa, por exemplo, que quando São João ele vai narrar alguns fatos, por exemplo, na crucificação, São João ele relata aquele momento em que Jesus, né, em que Jesus ali na cruz, ele olha para João e fala: eis aí a mulher, no caso se referindo a Maria, sua mãe, e São João, falando que Maria agora era mãe de São João. Então, quando São João ele fala de Maria como mulher e não como mãe, né, como reescrevendo, né, o que Jesus disse, ele ali está colocando, ele deixando claro que, de uma forma simbólica, obviamente, claro, dentro de um simbolismo, que ali Maria é a nova Eva. Então, é a nova mulher, é a nova Eva. Da mesma forma que Jesus é um novo Adão. E quando São João ele fala sobre o sangue e a água, ali ele está falando da Eucaristia. E, por exemplo, o simbolismo vai além. Quando São João descreve Judas fugindo do cenáculo, e ele diz: quando Judas foge do cenáculo, eis o breu, a penumbra. Não é só um breu no sentido de noite, né? Porque ele fala que era noite. Ele deixa claro que era noite. Mas não é apenas a noite. É no sentido de que ali começam as trevas.
porque Judas havia entregado Jesus. Então, não é só a noite, mas é o simbolismo das trevas, é o simbolismo do mal. Da mesma forma que Maria, sendo mulher, é o simbolismo da nova Eva. A água e o sangue são o simbolismo da Eucaristia. São João traz o tempo todo, ele traz o tempo todo um pouco do judaísmo, do Antigo Testamento, fazendo alusão às leis de Moisés, fazendo alusão a passagens antigas, fazendo alusão a costumes judeus, mas ainda assim sempre deixando claro que aquilo fez parte do passado. Mas agora e em diante nós temos o cristianismo. É tudo muito cristocêntrico. Então, apesar dele olhar para o passado, ele tem muita consciência do agora e do futuro, que para termos o futuro precisamos ter Cristo, porque através dele chegaremos à vida eterna. E uma coisa que eu também não posso deixar de mencionar é a importância da vida de São João Apóstolo, porque ele foi o único dos apóstolos que não viveu um martírio, porque ele foi o único que conseguiu sobreviver, que conseguiu morrer de causas naturais. Então ele morre ali pelos 94 anos no exílio em Éfeso, na ilha de Patmos. Ele foi exilado na ilha de Patmos porque ele sofre, um ataque e tentam jogar ele num caldeirão, jogam ele num caldeirão de azeite fervendo, e mesmo assim ele sobrevive. Então ele foi julgado, como uma espécie de místico, de bruxo, essas coisas, sabe? Ele foi julgado dessa forma pelas outras pessoas, então resolveram exilá-lo. Ele foi exilado lá na ilha de Patmos. E é lá, nessa ilha, que ele escreve o Apocalipse, que é de uma importância gigante para nós. Então, lá ele escreve o Apocalipse contando sobre o fim dos tempos, falando sobre tudo que nós devemos fazer, tudo que nós devemos nos atentarmos para o fim dos tempos. Então, a gente não pode deixar de conhecer esse livro, que é muito importante. E no Apocalipse, ele tem esse tom, não é de alarmismo, mas em Apocalipse a gente tem um tom de decisão. Engraçado que no próprio Evangelho ele já tem esse tom, decisivo, tudo muito objetivo, tudo muito decisivo, tudo muito... E no Apocalipse não é diferente. Então ele morre lá aos 94 anos na ilha de Patmos, depois de ter escrito o Apocalipse. E para continuar, agora de uma forma um pouquinho diferente, tem um quadro que eu gosto bastante, e esse quadro se chama São João em Patmos. E o curioso é que esse quadro, ele foi encontrado em 1938 pelo historiador de arte Luiz Reis Santos, que observou na Santa Casa da Misericórdia de Lourinhã. E esse quadro, ele é chamado, de São João em Patmos. Como o autor ele não foi identificado, então colocaram o nome do autor como Mestre de Lourinhã, já que ele foi encontrado lá em Lourinhã, na Santa Casa da Misericórdia de Lourinhã, da província de Lourinhã. E a gente consegue perceber nesse quadro que São João ele parece estar em paz, ele parece estar tranquilo ali, mas ele está sozinho. Então ele está sozinho, mas ele está meditando, ele está refletindo e ele está escrevendo. Então a gente consegue perceber que ele escrevendo, como consta na pintura, seria o livro Apocalipse. Então o mestre de Lourinhã, ele pintou São João escrevendo o Apocalipse sozinho numa ilha.
o que chama atenção também são as cores, né? As cores, elas são firmes, as cores, ela tem um vermelho vívido, um marrom, um azul assim bem sutil, quase não parece azul, parece até mais um cinza. O céu também está cinza. E por quê, né? A gente pode até remeter que é o fato dele estar solitário. Então, as cores que mais se destacam são o marrom e o vermelho, e o azul, que geralmente é uma cor celestial, uma cor alegre, está um pouquinho apagada, né? Até porque ele está escrevendo o Apocalipse, que é um momento muito decisivo, é um momento complicado, né? E ele também está sozinho, então por isso esse certo peso no meio ali da solidão, né? Digamos assim. Bom, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir, de comentar se vocês já conheciam um pouco da história de São João, São João Evangelista, e se vocês já leram o Evangelho e o Apocalipse. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.